Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 4 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 85. Você foi sequestrado por estudantes de ciência política, que estão aborrecidos porque você declarou que ciência política não é ciência de verdade. Embora esteja vendado, você pode estimar a velocidade do carro dos sequestradores pelo ronco do motor, o tempo de viagem contando mentalmente os segundos, e a direção da viagem pela curva que o carro fez. A partir dessas pistas, você sabe que foi conduzido ao longo do seguinte percurso: 50 km por hora por 2 minutos, curva de 90 graus para a direita, 20 km por hora por 4,0 minutos, curva de 90 graus para a direita, 20 km por hora por 60 segundos, curva de 90 graus para a esquerda, 50 km por hora por 60 segundos, curva de 90 graus para a direita, 20,0 km por hora por 2,0 minutos, curva de 90 graus para a esquerda, 50 km por hora por 30 segundos. Neste ponto, letra A que distância você se encontra do ponto de partida? E letra B, em que direção em relação à direção inicial você está? Vamos considerar que a posição inicial é a origem do sistema de coordenadas xy. Como em cada trecho a velocidade é constante, a distância percorrida em cada um deles pode ser determinada pela equação d é igual a v vezes t. O módulo do deslocamento no primeiro trecho é: o deslocamento d1 vai ser o valor da velocidade, 50 km por hora, vezes o intervalo de tempo, 2,0 minutos. Para transformar o tempo em horas, eu vou multiplicar por 1 hora dividido por 60 minutos, que são quantidades equivalentes nas duas unidades. Dessa forma, eu posso cancelar os minutos e cancelar as horas, e o resultado vai estar em quilômetros. 50 vezes 2 dividido por 60 dá 1,667 quilômetros. Vamos considerar que o primeiro deslocamento foi feito no sentido do semi-eixo x positivo, e o vetor de deslocamento neste primeiro trecho é o vetor d1 igual a 1,667 km na direção y. Ao final deste deslocamento, o carro faz uma curva de 90 graus para a direita. Então, terá o sentido do semi-eixo y negativo. O módulo do deslocamento no segundo trecho é: o módulo de d2 vai ser 20 km por hora, que é a velocidade, vezes o intervalo de tempo, 4,0 minutos, que eu vou multiplicar pelo fator de correção, 1 hora dividido por 60 minutos, cancela as unidades, e 20 vezes 4 dividido por 60 dá 1,333 km. O vetor deslocamento nesse trecho é o vetor d2 igual a menos 1,333 km na direção j. Ao final deste deslocamento, o carro faz uma curva de 90 graus para a direita, então terá o sentido do semi-eixo x negativo. O módulo do deslocamento no terceiro trecho é d3 igual a 20 km por hora, vezes o intervalo de tempo, 60 segundos. Agora eu vou transformar isso em minutos, né? Multiplico por 1 minuto dividido por 60 segundos. E para transformar em horas, eu vou multiplicar por 1 hora sobre 60 minutos. Aí dá para cancelar os minutos, as horas e os segundos. Fazendo as multiplicações, dá 0,333 km. O vetor deslocamento nesse trecho é o vetor d3 igual a menos 0,333 km na direção y. Ao final desse deslocamento, o carro faz uma curva de 90 graus para a esquerda. Então terá o sentido do semi-eixo y negativo. O módulo do deslocamento no quarto trecho é d4 igual a velocidade, 50 km por hora, vezes o intervalo de tempo, 60 segundos. Multiplicamos pelo fator de conversão para minutos e pelo fator de conversão para horas. Cancelamos as unidades e, fazendo as multiplicações, dá 0,833 km. O vetor deslocamento nesse trecho é o vetor d4
igual a menos 0,833 km na direção J. Ao final desse deslocamento, o carro faz uma curva de 90 graus para a direita, então terá sentido do semi-eixo X negativo. O módulo do deslocamento no quinto trecho é D5 igual a velocidade 20,0 km por hora vezes um intervalo de tempo 2,0 minutos. Multiplicamos pela conversão de minutos para hora, cancelamos as unidades e fazendo as multiplicações dá 0,667 km. O vetor deslocamento nesse trecho é o vetor D5, igual a menos 0,667 km na direção I. Ao final deste deslocamento, o carro faz nova curva de 90 graus para a esquerda, então terá o sentido do semi-eixo Y negativo. O módulo do deslocamento no último trecho é D6 igual a 50 km por hora vezes 30 segundos, que é o intervalo de tempo. Aí eu vou transformar em minutos, em horas, cancelar as unidades e fazendo as multiplicações dá 0,417 km. O vetor deslocamento nesse trecho é o vetor D6 igual a menos 0,417 km vezes J. O deslocamento total é igual à soma vetorial de todos esses deslocamentos. Então, o vetor D vai ser D1 mais D2 mais D3 mais D4 mais D5 mais D6. Substituindo pelos valores que calculamos e somando agora as componentes na direção I, 1,667 menos 0,333 menos 0,667 dá 0,667 na direção I. Somando as componentes na direção J, menos 1,333 menos 0,833 menos 0,417 dá menos 2,583 na direção J. O vetor deslocamento total é traçado da posição inicial, na origem, até a posição final do carro. O módulo deste deslocamento é: o módulo de D vai ser a raiz quadrada de 0,667 ao quadrado mais menos 2,583 elevado ao quadrado, que dá a raiz quadrada de 0,445 mais 6,671. Somando esses dois valores, dá a raiz quadrada de 7,116, que dá 2,667 km. Das medidas utilizadas, as menos precisas têm dois algarismos significativos. Escrevendo o resultado com essa precisão, ele se torna D igual a 2,7 km. O vetor deslocamento total forma um ângulo θ com o vetor que representa o primeiro deslocamento. No triângulo retângulo formado pelo vetor e suas componentes, a medida do cateto oposto é igual ao módulo da componente y, e o cateto adjacente é igual ao módulo da componente x. A tangente deste ângulo a tangente de θ vai ser o cateto oposto, 2,583, dividido pelo cateto adjacente, 0,667, que dá 3,873. Então, o θ vai ser o arco cuja tangente é 3,873, que dá 75,52 graus. O resultado final, escrito com dois algarismos significativos, é θ igual a 76 graus no sentido horário.